Só brilha quem faz mais do que é pedido. Sim. Mulher, seja muito bem-vinda aqui ao meu canal. Eu sou Larissa Bovo, se você não me conhece ainda. E nesse canal eu falo sobre moda, imagem, comportamento e espiritualidade. E eu sou consultora de imagem também. Sim, só brilha quem faz mais do que é pedido. E hoje eu quero te dar algumas instruções para você conquistar as características necessárias para brilhar aonde você estiver. E utilizando algumas características do incrível rei Davi, baseadas sim na palavra de Deus. Se você quer saber então quais são essas habilidades, fique até o final do vídeo. A primeira habilidade que nós vemos do rei Davi é que ele fazia muito bem o que ele fazia, ele era excelente em tudo que ele fazia. Então, enquanto ele estava ali tocando a harpa, ele era um ótimo músico, tanto que nós temos os salmos que são do rei Davi, salmos incríveis, com muita qualidade. Ele era um poeta, ele fazia o melhor, sendo ainda humilde, naquela posição que ele ainda não era rei. E foi a partir disso que o rei Saul o chamou para tocar a harpa para ele, por causa da habilidade que ele já fazia com excelência. Então o que nós podemos tirar disso? É aonde você estiver, independente do seu trabalho, do seu serviço, você fazer com excelência, como se fosse realmente para Deus, porque o nosso Deus é um Deus de excelência. Aquela coisa que a sorte é... Como que é esse... Tem um ditado que fala, né, que a sorte é quando a oportunidade te encontra preparado, alguma coisa nesse sentido. Justamente é que você se prepara para o melhor momento, mas você não sabe quando vai ser o melhor momento. Então esteja sempre preparado, porque sempre tem alguém que está te olhando, está te observando. E no momento certo, essa pessoa pode te dar uma oportunidade e quem saiba, você pode aí surpreendê-la nesse momento. A segunda característica do rei Davi é que ele era um excelente orador. Ele falava muito bem, ele se comunicava muito bem diante do povo e ele conseguiu aí o carinho do povo por conta disso, porque ele era humilde, por mais que ele estivesse na posição de rei, ele se manteve humilde e falava a linguagem do povo. Ele também era muito bom articulado com os líderes religiosos. Ele se dava muito bem com os profetas, com os sacerdotes do templo também, sempre pronto a ouvi-los e atendê-los da melhor forma possível. Isso faz toda a diferença quando nós pensamos mais no outro, no que o outro deseja do que nós mesmos. E também, claro, com os seus inimigos. Ele era um ótimo articulador, muito persuasivo, ele tinha um raciocínio, né, muito bom e ele conseguiu apaziguar muitos conflitos, né? Então, durante seu reinado em Israel, ele deixou de entrar em muitas batalhas e guerras. E sempre, claro, buscando a direção de Deus, que a gente vai falar um pouquinho adiante ali. Mas a conclusão é a seguinte, ele sempre utilizou da diplomacia e da persuasão. E o seu reinado foi um reinado de paz, por mais que teve alguns conflitos, ele basicamente teve muitas vitórias, mais do que derrotas, e no final ele descansou em paz. E um exemplo muito claro dele foi na tentativa de reconciliação com o rei Saul, porque o rei Saul tentou de todas as formas matá-lo, e por mais que ele tentasse ali matá-lo e ir atrás, o Davi sempre tentou reconciliação até o último segundo. No fim, Saul acabou sendo morto, mas não foi por Davi. Então, olha a forma que ele se relacionava e conseguia conversar e driblar situações difíceis, é um baita exemplo para os nossos dias. A outra habilidade do rei Davi era a boa aparência. Ele vestia-se de forma adequada, seja como rei, como servo ou como guerreiro. Tanto que quando o profeta Samuel foi ungí-lo a rei, disse sim que ele era ruivo e de boa aparência, ele estava apresentável para estar naquele momento sendo ungido como rei. Então ele conseguia passear muito bem de forma estratégica e intencional diante das suas vestes. A outra passagem também, em momentos de guerra, antes de enfrentar algumas ocasiões de guerra, ele sabia como vestir-se para aquela ocasião. Se ele teria que ir com a roupa de guerreiro ou com uma roupa mais simples, como ele foi com Golias, por exemplo. Pegou só a pedrinha
bainha, uma roupa simples e foi ali guerrear com Golias. Ele sabia o momento de colocar sim uma armadura mais pesada de guerra e o momento de estar mais simples, despojado para aquela situação. Outro momento também eram as vestes reais que ele usou então como rei. Então quando era para se apresentar como rei, de fato, ele se vestia como rei. Então ele conseguia colocar, a Bíblia fala, as vestes, os trajes condizentes com a sua posição, túnicas ricas, adornadas e adequadas ao status de rei na época. Nos momentos também de humildade, quando um momento que ele estava voltando da guerra, de uma vitória, ele começou a dançar e ele estava com uma estola sacerdotal de linho, uma peça simples usada na época. E a sua esposa Mical ainda o desdenhou por ele estar daquela forma com o povo dançando e tudo mais. Então nos mostra assim que ele estava naquele momento como um rei vitorioso, ainda assim de forma simples, adorando a Deus. Então colocando sempre Deus acima de todas as coisas e sabendo o momento certo de se portar. Então olha a sabedoria de fato de Davi. O momento certo até para se vestir, dependendo da ocasião em que ele estava. Então nós temos sim muito que aprender com ele e que vestir-se bem não é apenas uma questão de luxo, mas é uma questão de estratégia e comunicação na hora certa. A quarta habilidade, que sim também é um presente do rei Davi, que o rei Davi ganhou, é a graça divina. Ele tinha assim um favor ali sobrenatural de Deus e um poder sobrenatural sobre a vida dele, desde o início. Que ele sempre foi um homem muito humilde e nunca teve essa soberba dentro do seu coração. Isso atraiu o favor de Deus para a vida dele. Por mais que depois que ele se tornou rei, ele teve a ocasião com Batseba, que ele caiu em pecado, acabou matando o marido dela. E o Senhor Deus o repreendeu e ele prontamente se arrependeu. Ele não esperou ou foi deixando aquele pecado virar uma bola de neve. Ele prontamente se arrependeu. Então ele tinha um coração rápido para o arrependimento e não era soberbo. Ele sabia, ele entendia o erro dele e logo se arrependia. O outro ponto é que Deus sim faz uma aliança eterna com a casa de Davi. E o Senhor mesmo fala para ele em 2 Samuel: a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de mim. O teu trono será estabelecido para sempre. Aí que cumpriu então a promessa de Jesus Cristo, que vinha da linhagem, que veio da linhagem do rei Davi. E essa é a aliança eterna que Deus faz com ele. A conclusão é que por mais que então Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus, teve várias falhas, várias questões durante a vida, sim. Mas o coração quebrantado e a vontade de estar próximo a Deus, né? Ele amava o Senhor de todo o coração, ele se arrependia logo quando necessário. Isso foram, com certeza, pontos cruciais para que hoje ele fosse lembrado ainda por nós e trouxesse essas características essenciais para as nossas vidas também. Mulher, se fez sentido para você até aqui esse vídeo, eu quero, por favor, que você curta aqui o vídeo, por favor, e inscreva-se no canal para receber semanalmente os vídeos aqui publicados. E a última característica, não menos importante do que as outras, era que o rei Davi era muito influente. Sim, ele fazia o networking mesmo antes dessa palavra existir. E olha só, ele construiu relacionamentos estratégicos antes, durante e pós seu reinado. Com Jonatas, era filho também de Saul, ele conseguiu firmar aí uma aliança muito forte. E o Jonatas ajudou ele em muitas situações, porque Saul, pai dele, odiava, né? O Davi queria matá-lo. E Jonatas ajudou ele com vários livramentos naquela época, então foi uma aliança muito poderosa. Com sacerdotes e profetas, Davi era conhecido de todos os profetas da época, então Samuel, Natã e outros líderes espirituais, ele respeitava muito, admirava e sempre estava perto dessas pessoas. E também ele firmou um exército, né, dos homens valentes de Davi. Então ele firmou um exército para ele, liderado por ele, com homens que eram fiéis até a morte. Então ele realmente era uma pessoa muito influente, ele conseguia liderar muito bem, era um líder nato. E claro, a conexão com o povo. Então Davi, ele conseguia se conectar. Então por mais que ele fosse um líder nato, influente, ao mesmo tempo ele era humilde.
Então são características que você pode levar aí para a sua vida, para o seu trabalho, para a sua empresa, para a sua casa. Seja líder no momento certo, mas saiba também ser humilde no momento certo. E por fim, ele construiu alianças políticas. Uma foi com o rei de Tiro, na época que forneceu materiais para a construção do templo, que ele desejou construir, mas quem construiu efetivamente foi o filho dele, Salomão. E claro, ele também fez alianças com outros povos ali naquela época, justamente para também não entrar em guerra e ter paz. Por fim, além de casamentos estratégicos, o rei Davi ele entendeu que precisava de relacionamentos sólidos, intencionais e inteligentes para manter o reinado dele estável e pendurar por longos anos, e ele ainda conseguiu passar isso para os filhos. Então a importância da gente ser inteligente com aquilo que Deus nos dá também. Não é só porque Deus te deu alguma coisa, te deu um cargo, uma liderança, algo assim, que tu achas que tu nunca vai perder. Tens que ser sábio nesse momento e entender que é necessário também lidar com a situação de forma inteligente, porque Deus já te deu a capacidade, a inteligência para articular as situações. Finalizando o vídeo de hoje com as 5 características essenciais para você realmente brilhar muito mais do que as outras pessoas aonde você estiver. Utilizando de forma inteligente, sábia, as características que Davi utilizou na vida dele. E como eu falei para vocês, são coisas que nós podemos aplicar no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa vida, para ascendermos, sim, e ganharmos o destaque que nós tanto desejamos. Se você chegou até aqui, eu peço para você então compartilhar esse vídeo com alguém que precisa aplicar isso no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua casa. Porque quanto mais você me ajuda, mais nós juntas conseguimos atingir mais mulheres e fortalecer a palavra de Deus aí dentro da nossa sociedade, da nossa cidade. Ai, meu amor, vem cá, meu Deus, olha, não fica assim com a mãe. E fortalecer aonde você estiver, no seu núcleo, no seu grupo de mulheres, no seu trabalho. É importante que você seja essa voz que impulsione cada vez mais o reino de Deus. E eu vejo você então no próximo vídeo, mulher. Beijão!